Oba, gente, o meu nome é Com, eu sou professor de Direito Tributário aqui do Centro Universitário FAMetro, Direito Tributário 1 e 2, e hoje nós iremos falar um assunto especificamente para Direito Tributário 2, pelo menos é o que está previsto na ementa de Direito Tributário 2, que é sobre processo administrativo. Na verdade, um inicial. A gente vai falar sobre princípios constitucionais que justificam a existência do contencioso administrativo. É um assunto muito importante, porque nós que somos da área do direito, nós sempre pensamos especificamente no processo judicial como método de resolução de litígios, mas no direito tributário nós temos essa ferramenta que é o processo administrativo tributário, o processo administrativo fiscal. Ele tem toda uma estrutura que obviamente é o que a gente vai tratar aqui, ele tem um resguardo constitucional que dá ao contribuinte essa alternativa de se insurgir contra lançamentos tributários por meio do processo administrativo. Eu não preciso recorrer direto ao judicial. Óbvio que nós sabemos que nós temos o princípio da inafastabilidade de jurisdição, e aí a gente pode recorrer diretamente ao judiciário com a mera ameaça de lesão ao direito. Basta pensar nas ações de declaração de inexistência de relação jurídica tributária, ou mais ainda, um mandado de segurança preventivo, né, com pedido liminar. Mas aqui a gente especificamente vai falar do processo administrativo tributário. E na Constituição existem diversos dispositivos que eles consubstanciam a existência desse contencioso administrativo, se é assim que a gente pode dizer, né? Então a Constituição já dá toda a fundação no qual vai se percorrer todo esse processo administrativo. Então, ainda que o ente federativo, dentro do seu nível de atribuições, não tenha criado um procedimento, um processo administrativo para que isso seja apurado, isso não justifica a existência de não haver o processo administrativo, justamente por conta desses princípios constitucionais, né? Então hoje nós vamos falar sobre princípios constitucionais que justificam a organização do contencioso administrativo tributário. E o primeiro deles, como não poderia deixar de ser, é o direito de petição. O direito de petição está lá previsto no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal. A ideia é que todos podem peticionar perante órgãos públicos independentemente do pagamento de taxas. E reparem que aí, inclusive, isso criou a súmula vinculante, permitiu a consolidação de um entendimento jurisprudencial que gerou a súmula vinculante número 21 do Supremo, né? Então a ideia do processo administrativo é que ele não tem o pagamento de nenhuma taxa, justamente porque se evidencia a existência dele dentro da estrutura do que a gente já paga de impostos, que servem para remunerar serviços públicos universais. E o processo administrativo, a estrutura, é justamente com base nesse dispositivo. Então é interessante que nós começamos falando sobre ele, porque é ele que justifica o contribuinte se insurgir perante a própria administração pública de uma cobrança que ele entende que seja indevida. É esse princípio, na sua amplitude, que vai permitir que o contribuinte, que entenda que seja indevido um lançamento tributário, ele possa recorrer a alguma autoridade, que provavelmente é uma autoridade hierarquicamente superior à pessoa no qual o ato se busca a reanálise, a reapreciação, para que essa autoridade hierarquicamente superior, né, entende-se que ela possa reapreciar o ato para ver se realmente aquele ato ele é correto ou não é correto. É o direito de petição que permite que você se acione a administração pública para que ela lá na frente diga, olha, e ela lhe deu uma resposta, né? Ela olha, eu tomei conhecimento, realmente, junto com a petição apresentada, o pedido apresentado pelo contribuinte, existem uma série de documentos que comprovam que existe uma ilegalidade ocorrendo, e nesse caso eu vou assustá-la. Esse direito de petição, inclusive, me dá essa possibilidade de receber uma resposta em virtude desse acionamento. Então o direito de petição ele é muito importante, até porque se eventualmente não forem tomadas providências, essa autoridade no qual se utilizou o direito de petição para chegar, para que ela pudesse fazer essa reapreciação do ato, ela possa inclusive responder por conta de eventual omissão. Tá? Então o direito de petição ele é o mais importante, ele é tão importante que ele é diretriz inclusive de algumas diretrizes, né? Diretriz do processo administrativo, qual seja o fato dele ser sem custas. O segundo princípio constitucional que justifica a organização do contencioso administrativo é o controle de juridicidade. O controle de juridicidade está muito ligado ao princípio da legalidade.
Está lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição. E como a gente está falando de direito tributário, né, gente? É sempre bom a gente lembrar do princípio da legalidade lá no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, que é o princípio da legalidade tributária, que ninguém pode criar um tributo, ninguém pode cobrar um tributo que não tenha sido criado ou aumentado por lei. E esse controle de juridicidade, ele remete muito àquela reapreciação que a gente falou, para que a autoridade possa exercer a análise daquele pedido, para que ela possa, inclusive, se entender que o contribuinte tem a razão, corrigir os atos que já foram emanados dela mesma, de uma autoridade que supõe-se hierarquicamente inferior a ela. É por meio do controle de juridicidade que a gente faz o controle de legalidade dos atos da administração. Então, uma autoridade que está lá, ela recebe por meio do direito de petição a reapreciação daquele ato, ela pode, a partir da reapreciação, aplicando o controle de juridicidade, falar, opa, houve algum equívoco aqui. Opa, a autoridade, o que tu anda fazendo aí porque isso está errado? E ela possa exercer aquela autotutela da administração pública. Então, essa ideia de você exercer o controle de juridicidade dos atos da administração pública é exatamente um dos princípios que justificam a própria existência do contencioso administrativo. Então não pode ter essa de, o meu município não tem estrutura para apreciar esse recurso administrativo, o senhor tem que procurar direto judicial. Isso não existe, justamente porque a Constituição determina, não importa qual seja o município, não importa qual seja o seu tamanho. Essa estrutura é remunerada, como a gente já falou aqui, pelo valor que é recebido de impostos. Né? Então, o controle de juridicidade permite que seja feita essa reapreciação e aí sim, no final, que se tome uma decisão fazendo o controle de legalidade daquele ato para que possa dizer se o contribuinte tem razão ou se não, se a autoridade administrativa do qual se emanou o ato discutido, se ela é que tem razão. Então, é muito importante lembrar da ideia do controle de juridicidade. O terceiro, mas não é uma ordem de importância, tá, gente? A gente está seguindo o roteiro de um grande doutrinador que a gente está seguindo aqui, o nosso saudoso Eduardo Domingos Botelho, é o devido processo legal. Ele fala em devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que são dois incisos da Constituição Federal. Eu, particularmente, não sendo processualista, raiz, digamos assim, eu entendo que ampla defesa e o contraditório são corolários do devido processo legal. Até porque não existe devido processo legal se não existe contraditório e ampla defesa. Mas a ideia que eu queria que vocês guardassem aqui é exatamente do devido processo legal substancial, do devido processo legal material. Não adianta eu ter um devido processo legal, mas ele só foi dado de maneira formal. É necessário que ele seja substancial. É necessário que realmente quem tome, quem tem a atribuição para decidir sobre um caso específico, que só comece a tomar essa decisão no momento em que todas as provas e todos os argumentos estiverem nos autos. Que aí a gente está falando em processo administrativo, mas que estejam nos autos do processo administrativo. Porque se existe um pré-julgamento sobre um determinado caso, o contribuinte já tem razão, não, a Fazenda Pública já tem razão, eu tenho tudo. Eu posso ter até seguido a marcha processual. Então, ataque, defesa, réplica, produção de provas. Mas se já há um pré-julgamento, eu não tenho devido processo legal. Eu preciso ter um devido processo legal material. Substancialmente falando, a existência do devido processo legal é muito importante. Isso, inclusive, só para confirmar, porque eu não costumo falar como o nosso saudoso Eduardo Domingos Botelho, ampla defesa e contraditório, porque ele está dentro do devido processo legal. Eu não consigo imaginar um devido processo legal sem a paridade na produção de provas. As partes têm que ter a mesma oportunidade para produzir as provas. Elas têm que ter a mesma força. Não é possível dar uma arma mais pesada para um e uma arma mais leve para outro. Não é possível você dar uma espada para um e para o outro você não dá um escudo. Há necessidade de paridade de armas. Então, o devido processo legal, até nisso ele percorre. Não é só a ideia de que não haja um pré-julgamento. Porque se há um pré-julgamento, com certeza o julgamento não vai ser justo. É a ideia de que eu tenha um julgamento justo. Então, devido processo legal substancial. Eu costumo dizer isso, isso aí é de um processualista que eu assisti a aula, que é o Fred Dias, ele costuma falar e usar isso como exemplo tranquilamente, que eu vejo na prática. Do que adianta eu sair um dia para tomar uma cerveja com os amigos, combinar um horário com minha mulher que eu iria chegar tipo 8 horas da noite, por algum motivo eu chego 2 da manhã, ainda que não seja culpa minha, porque sei lá, algum amigo meu escondeu minha chave do carro, escondeu meu celular, então nem Uber eu podia pegar, e aí eu cheguei em casa 2 da manhã,
E aí ela está sentada no sofá me aguardando e ela faz a célebre pergunta: por que que você está chegando agora? É aquela história, não importa qual seja a justificativa, ainda que seja uma boa justificativa, como eu acabei de dar o exemplo para vocês, porque eu não tenho culpa de um amigo meu ter escondido minha chave e o meu celular para não conseguir sair do bar, mas se ela já está com a sentença de condenação. Isso aí é o que a gente chama de devido processo legal formal. Materialmente falando, eu não tenho nenhuma defesa, porque não importa a justificativa que eu dê, ela já estava com uma prévia condenação. Implica em dizer que eu já estava, né, com a sentença de dormir no sofá, né, desconfortável, já estava pré-assinada. Isso é um devido processo legal? É, porque quando ela pergunta para mim, por que você está chegando essa hora? Ela abriu para mim o contraditório, né, e supostamente ampla defesa, mas a sentença já estava pronta. Então, quando a gente fala em devido processo legal, gente, é muito importante que a gente tenha em mente que é um devido processo legal substancial. Não basta você percorrer a marcha processual e deixar escoarem os prazos, mas já tendo uma decisão pronta, no qual você já fez um pré-julgamento. É necessário que haja realmente, né, uma análise de todas as provas, né, com imparcialidade, para que aí no final, depois de ouvir os dois lados, eu realmente tome uma decisão. Né? É aquela ideia de não fazer pré-julgamento, né, como dizia Sêneca, é um grande filósofo romano, que dizia, olha, não adianta, quem toma uma decisão sem ouvir o outro lado, né, não pode ser considerado justo, ainda que decida com justiça. Então, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, como a gente está falando, que são atrelados e são valores ligados ao devido processo legal, que está lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, é um outro princípio constitucional muito importante, até porque, né, e a gente está falando aqui, ele se aplica, obviamente, ao processo administrativo tributário, não só ao judicial, mas também como ao processo administrativo tributário, para vocês verem a ideia de que o processo administrativo tributário ele é praticamente a mesma coisa que o judicial. Tá? E aí nós temos a proporcionalidade, né? Para finalizar essa nossa curta explicação, nós temos a proporcionalidade, o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade em palavras, né, a grosso modo, digamos assim, é aquela história de no ordenamento jurídico democrático, constitucional democrático, não existe 8 e nem 80. Nada pode ser exagerado demais ou exagerado de menos. Né? A ideia é que tudo seja proporcional, tá? Por que nós estamos falando isso? Porque é muito importante lembrar que eventual insurgência que vai criar o contencioso administrativo tributário é quando o contribuinte ele vai e diz, opa, existe um equívoco aqui na decisão da autoridade fiscal. E há alguns casos, principalmente, e aí a gente tem que falar do direito tributário quando a gente se refere a impor sanções, elas têm uma pequena margem de discricionariedade. Eu até estou utilizando discricionariedade entre parênteses aqui, porque a gente vai sempre utilizar o direito penal como regra, já que a gente está falando como aplicação de sanções e penalidades, mas existe uma margem no qual a autoridade fiscal pode agir, especificamente no que a gente fala em sanções, né, e punições, que estão sempre atreladas à cobrança do crédito tributário que não foi declarado. Pois é, até no momento em que essa autoridade fiscal assim o faz, ele precisa observar a proporcionalidade. Aquela ideia que não pode ser 8 e nem 80, tem que ser proporcional. É claro que a gente sempre utiliza como fonte, né, integrativa, né, as regras aplicadas no processo penal para a aplicação dessa penalidade. Apesar de não estar expresso no CTN, a gente tem que lembrar disso. Então é muito importante a gente guardar esse raciocínio, porque a proporcionalidade vai estar sempre impondo-se sobre os atos das autoridades administrativas, que são aquelas dotadas de atribuições para que possa fiscalizar o contribuinte. Então, finalizando, a proporcionalidade ela é muito importante. A proporcionalidade, apesar de não estar expressa na Constituição Federal, que fique muito bem claro, mas a gente coloca como princípios constitucionais, não é possível admitir-se um ordenamento jurídico no Estado democrático de direito sem que haja a proporcionalidade como valor intrínseco. Tá?
Então não tinha como a gente deixar de falar aqui. A gente não tem um dispositivo específico para falar da Constituição, porque não existe uma previsão explícita, mas em todos os momentos a Constituição sempre leva em consideração a proporcionalidade. Basta a gente lembrar da reforma do Judiciário quando se fala em duração razoável do processo. Utiliza-se a palavra razoável, que é muito ligada à proporcionalidade. Gente, então, só corroborando o que eu acabei de falar, é sempre muito proveitoso, né, ter esse contato com vocês, agradecer a oportunidade do Centro Universitário FAMetro estar dispondo dessa estrutura para que a gente possa ter essa conversa. Então eu queria agradecer realmente a presença de todos, aqueles que puderem estar assistindo nessa oportunidade ou em qualquer outra ocasião. E lembrando que a gente está sempre de portas abertas. Tudo bem, gente? Muito obrigado e fiquem com Deus.